pode. Eles iam diminuir esse percentual. Eles tentaram alterar os pisos constitucionais. O governo do PT, governo federal, tentou diminuir piso constitucional de saúde e educação. Gustavo, você votou no Lula, né? 2022, sim. E você se arrependeu Onde ou foi? não? Qual que é a sua visão sobre o Mano, governo? eu me arrependo de poucas coisas na vida, Luan. Papo reto mesmo. Me arrependo de pouquíssimas coisas na vida, porque não tem como a gente voltar atrás e alterar aquilo que foi feito, né? Acho que não adianta eu ficar lamentando, pensando o que poderia ter sido. Cara, em 2022 o cenário era simples. Era objetivamente simples. A gente tinha um fascistoide que estava concorrendo à reeleição, que era o Bolsonaro. O partido que eu fazia parte na época, o PCB, lançou uma candidatura no primeiro turno, votei nessa candidatura. No segundo turno, a gente já sai em apoio à chapa do PT para poder ganhar do Bolsonaro. O cenário era esse. Porque a gente tinha noção, bom, eu pelo menos particularmente tinha essa noção, mas acho que boa parte dos camaradas também tinha, de que o governo Lula não seria um governo socialista, né? A gente não tinha nenhuma pretensão que fosse isso, não seria um governo dos trabalhadores, não sei o que lá. Então, o cenário era, bom, é melhor amenizar esses problemas agora e a gente tentar puxar o governo para a esquerda, como o Lula reivindicou, inclusive, numa fala que ele fala, governo tem que ser cobrado. Ele falou isso. Falou. Ele falou isso. Mas os artistas não estão cobrando, hein? Pois é, tem que mandar aí a cartinha para eles, né? Porque para poder sair na mídia social, para poder aparecer bonitinho, fazendo L, batendo palminha, não sei o que, todo mundo é esperto. Aí na hora que o pau tá comendo, que o negócio tá pegando, todo mundo some. Todo mundo some. O Salve Amazônia lá sumiram. Todo mundo some, todo Amazônia mundo sumiu. Todo mundo, acabou o problema. O Brasil é feliz de novo. E não é, né? Então, mano, eu não me arrependo. Não me arrependo assim porque... Mas você ficou chateado com essa taxação à vontade do governo? Cara... Eu fiquei até bravo, meu. Esses dias eu fui colocar um negócio, gente, eu fui até tá no meu Twitter. Eu fui colocar um negócio pra comprar, era 300 e pouco. Aí no AliExpress? Nossa, meu, mas eu desisti. Você já começa a olhar lá mais 100 e pouco de não sei do que, mais uma taxa, mais ICMS. Falei, porque o cara tá taxando quem? Tá taxando nós, pô. Eu sou mal fudido do cacete. Eu só queria um microfoninho melhor, pô. Eu não sou a Rede Globo, cacete. Sabe? Mas assim, eu achei que ia ser ruim. Eu achei que ia ser rebaixado porque essa história aí de a unidade ampla contra o fascismo. Porque parece que você vai começar a aceitar qualquer merda pra poder dizer que... Tanto que essa é a retórica hoje, né? Você não pode criticar o governo, você não pode criticar a medida, você não pode falar nada, porque senão o fascismo volta. Você viu que até o Fernando Haddad falou? Quando você desacredita de um instrumento público, você comete crime. Cara, isso é absurdo, velho. Cara, isso é autoritarismo puro. Cara, isso é uma loucura, velho. Mas eu acho que é importante pra gente poder ver que esse governo concretamente corresponde aos interesses da classe dominante. Concretamente. O Lula não governa pro pobre? Esse mito já foi. E assim... E como que ele consegue encaixar essa narrativa? Você que tá no meio. Ele não encaixa mais. Não encaixa mais. Eu acho que ele não encaixa mais. Eu acho que assim, o Lula foi uma figura histórica muito importante do movimento sindical brasileiro, e eu sempre reitero isso. Não quero negar a história de ninguém e falar que o cara é isso, aquilo, outro. Mesma coisa, eu não sei da vida do Lula. Eu não tô nem aí pra vida do Lula. Eu não sei o que ele faz da vida, o que ele deixa de fazer da vida, isso não me interessa. O que me interessa é ver objetivamente, concretamente o que ele está fazendo. Como presidente do Brasil, como liderança popular, como alguém que está empenhado num projeto determinado para a sociedade. O governo Lula 1 e Lula 2 foi caracterizado por um processo de aumento da valorização do salário mínimo e de poder de compra, principalmente das classes D e E, né? Dos estratos mais precarizados da classe trabalhadora. Então, programas como Bolsa Família, sim, mas uma política robusta de valorização do salário mínimo, que aumentou o poder de compra, que fez muita gente conseguir ter carro, ter eletrodoméstico e tal. Isso tem seus limites também, mas acho que não é nem o caso da gente expor aqui, tal. A gente pode até falar depois disso. Mas esse mandato está sendo caracterizado... Lua, desculpa. Não, pode ficar à vontade. Eu tomar água aí? Não, tranquilo. É só a gastrite subindo aqui, mas... Esse terceiro mandato, Luan, ele está sendo caracterizado por um ataque a essas políticas, por um ataque a essa tradição histórica. Então, o que a gente tem
Não sei se você chegou a ver isso. No final do ano passado, foi Não. aprovado que o salário mínimo só pode ser reajustado em até 2,5%. Poxa, Para poder garantir a viabilidade de uma política como o arcabouço fiscal. 2,5% de sacanagem. Que foi aprovado pelo governo federal. Proposto pelo governo federal. O governo federal e a sua base chegou a orientar projetos para atacar o BPC. Sabe o que é BPC? Não. Benefício de prestação continuada. É uma grana que o governo dá para as pessoas que não conseguem entrar em atividade produtiva por qualquer razão, por doença, Sim. por qualquer impedimento concreto. O governo ia atacar isso. E aí tem um monte de deputado, um monte de vereador, um monte de gente da base do governo que fala que não, que não, que não. E isso é mentira. Isso é mentira. O governo federal ia atacar o BPC. Ia tirar o BPC das pessoas. Ia tirar esse dinheiro que é R$ 500 por mês. R$ 800 por mês. Mas, mano, na moral, faz essa pergunta. O que leva um governo assim dito popular a chegar à conclusão de que tirar R$ 800 das pessoas é um caminho viável para poder garantir que a saúde fiscal do Brasil prevaleça? Por que não faz o rendimento, como o senhor Fernando Haddad prometeu, da segunda parte da reforma tributária? De taxar grandes fortunas, de taxar rendimento de capital, taxar fundo imobiliário. Cara, é muita sacanagem com o povo, com a galera que tá, assim, numa situação de carestia absurda, tirar isso, porque isso muitas vezes é o recurso que a pessoa usa para sobreviver. E aí, o discurso que entra não é corte do BPC, é pente fino. Então a gente vai... É o discurso do PSDB em 2014, mano. É o discurso do PSDB em 2014, que era: o problema não é o programa, o problema são as fraudes por trás do programa. Meu amigo, essa fraude é dinheiro de pinga, é dinheiro de padaria. Esse dinheiro que vai para o BPC, em comparação, por exemplo, ao que os capitalistas brasileiros de agronegócio, de telecomunicações, de tudo, manda para offshore, não é nada. Não é nada. E aí, vem com essa extorsão para cima do povo, dizendo: não, tem que fazer isso, senão o Bolsonaro volta. Porque senão o fascismo volta. Mas é o governo federal que está plantando a semente para que esses direitistas voltem como uma aparente opção de alternativa. Porque essa galera, Nicolas Ferreira, família Bolsonaro, todo mundo, eles defendem o mesmo projeto. É o mesmo projeto econômico. O mesmo projeto econômico. O mesmo. É Banco Central autônomo, é corte de gastos, é privatização, é tudo isso. Tudo igual. Com um outro discurso, com uma outra plataforma conservadora. Então, com esse movimento, o que o governo Lula 3 está fazendo? Ele está solapando, destruindo a sua base histórica. Está destruindo a base histórica dos trabalhadores das faixas D e E, que foram as faixas que o elegeram para o cargo de presidente da República em 2022, para poder agradar banqueiro da Faria Lima, para poder agradar o mercado, né, metafórico, né, essa entidade que, né, o fantasma mercado, que sempre quer mais. Cara, você pode... Mas é que, na verdade, né, se eles não aumentam a taxa Selic, aí pode ter uma hiperinflação também, né? Não, mas... Aí descontrola tudo. Mas aí a questão é essa, Lua. Porque o governo não é autossuficiente. Existem outros instrumentos para poder controlar a inflação. Eles têm que parar de gastar, né, na verdade. Não. É o contrário. O governo já tá parando de gastar. Já tá parando? Já. Ó, olha... pode procurar. Em 2016... o governo do golpista Temer aprovou uma medida que é... Não, deixar isso bem claro mesmo, tá? Bem claro, sem... Falei, é isso, mano, tem que... As verdades têm que ser ditas. Um vampirão, pô. É isso, pô. Me dá uma pastilha, né? Esse momento foi muito engraçado, inclusive. Mas em 2016 ele aprovou uma medida a medida que ficou conhecida como PEC da morte. Tranquilo, né? É a PEC do teto de gastos. Que congelava todos os gastos públicos por 20 anos. Essa medida de corte de gastos, de diminuição dos gastos, é um velho discurso, uma velha prática liberal para dizer que a economia não está indo bem porque o governo está gastando muito. Então o que você faz? Você inventa esse discurso de que você precisa retirar dinheiro do bem público, aí os aparelhos públicos, serviços públicos ficam uma merda, né? Porque sem dinheiro o negócio não funciona, e você abre o caminho para a maior eficiência do capital privado. Então, o cara que frequenta uma UBS, que frequenta um SUS, que frequenta uma escola pública, não sei o que lá, vai olhar para aquilo e falar: pô, isso aqui é uma porcaria. A sala é cheia, o professor ganha mal, não tem água, não tem encanamento, não tem nada. Por quê? Porque não tem orçamento. Porque não dispõe de dinheiro para isso.
E aí, o que acontece é que em 2023, no primeiro ano do governo Lula, o governo federal articulou uma medida, que é uma medida que ficou conhecida, você pode achar por vários nomes aí, né? Mas é uma medida que veio para substituir o teto de gastos do Temer, né? Que foi esse congelamento por 20 anos. Que é uma medida chamada arcabouço fiscal. Alguns chamam de arcabouço fiscal ou de novo teto de gastos. Tá ligado o que é? Mais ou menos, pode ir. O arcabouço é assim. O governo estipulou o seguinte: todo ano nós teremos uma meta de superávit. O governo precisa arrecadar dinheiro, sabe-se lá Deus de onde, para poder bater essa meta de superávit. Se não bater essa meta de superávit, os investimentos públicos do ano seguinte ficam limitados a 70% daquela meta que foi estipulada. Ou seja, você já tem uma diminuição de 30% do orçamento público. É muita coisa. É muita coisa. E se essa meta é batida, se essa meta é alcançada, o governo só pode investir acima do teto da inflação 2,5%. Ou seja, se a inflação está 4%, por exemplo, e ele bate essa meta de superávit, ele vai investir de um ano para o outro 6,5%. Esse tipo de recurso não faz com que nenhum país consiga se desenvolver produtivamente. Porque 2,5% ao ano para investir numa área como saúde e educação, não vai. O que, inclusive, Luan, isso é muito foda, ameaçou os pisos constitucionais de saúde e educação. Tem uma cláusula pétrea na Constituição, que diz que existe um limite mínimo para se investir em saúde e educação. Como o arcabouço fiscal, começa a nova política fiscal, limita esses investimentos, esses recursos, o que aconteceu é que havia uma incompatibilidade do arcabouço com esses pisos. Porque uma hora o arcabouço é um carro na frente freando e o piso constitucional é o caminhão atrás, acelerado. Porque tem esse mínimo, esse teto, né? Que tem que bater. Se não bate o teto, aí isso gera um problema. Não pode. Eles iam diminuir esse percentual. Eles tentaram alterar os pisos constitucionais. Um governo do PT, governo federal, tentou diminuir piso constitucional de saúde e educação. Cortar o BPC. Por isso que vai cortar o BPC. Por isso que vai arrecadar com blusinha da Shein. Por isso que vai arrecadar com importado. Monitoramento do Pix Futuro. Por isso que ia arrecadar, né? Supostamente faria essa arrecadação. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.